Agora, ô Emanuel, uma outra questão é justamente essa que eu levantei agora há pouco, sobre essa saída das empresas, né? A gente estava falando muito da lógica de como isso pode acabar se virando contra essas próprias empresas, a gente falou nos últimos dias. Mas agora pensando na economia russa de fato, né? Uma economia que claramente, né, a gente sabe há muito tempo que tem sua tradição como uma lógica mais estatal, né, obviamente, né, mas que nos últimos tempos, né, tem se tornado extremamente capitalista, né, contra muito do que muita gente tenta entender disso daí, mas obviamente ainda tem ali muito uma lógica das instituições, do Estado, enfim, ainda muito atuante na economia. Você acredita que essa saída das empresas internacionais ali dentro da Rússia pode fazer com que a própria Rússia se desenvolva economicamente falando para suprir essas necessidades e tentar ser independente disso? E se sim, valeria a pena para a Rússia fazer isso? Porque a gente sabe que existe uma vantagem nisso tudo, que é o custo, né? É muito mais barato você receber uma outra empresa de fora, né? Você não tem o custo ali de um monte de coisa de produção, de fábrica, enfim, principalmente no momento igual as sanções econômicas atacam torta à direita na Rússia. Mas para você conseguir ali ter aquilo, né? Então, é muito mais fácil você, por exemplo, ter um McDonald's aqui em São Paulo e ele cobrar, sei lá, R$10 um combo, do que você ter ali uma lanchonete, um Mac Brasil, que venda R$20 o combo, porque ele não consegue disputar com aquele nível de produção. Então, como você vê essa mudança, essa possível mudança econômica na Rússia com essa saída, né? Não para o lado das empresas, mas sim para o lado da própria Rússia? Tá bom. Eu vou aproveitar o que você pegou aqui e falou, vamos lá. Você falou o McDonald's brasileiro, o que for. Tem o Bob's. Bem ou mal, é a cadeia grande de restaurante que você vai encontrar, de lanchonete brasileiro, que você vai encontrar em tudo que é aeroporto. Ponto. Tá? E você encontra em praticamente todas as capitais do Brasil. Tá lá o Bob's. Vai olhar o preço do lanche do Bob's, do kit do Bob's. Isso é extremamente parecido com o preço do kit do McDonald's. Sabe por que isso acontece? Porque se eles veem que as pessoas têm disposição para pagar 35, 40, 42 reais no kit do lanche do McDonald's, o que eles vão fazer? Eles vão cobrar o mesmo preço. Porque qualquer empresa quer maximizar os seus lucros. Então essa história de que o importado e o nacional vão ter necessariamente preços diferentes, isso daí não corresponde muito. Isso corresponderia se os insumos fossem importados. Mas no caso aí, o insumo é todo produzido no Brasil. Mas aí você precisa de competição. Sim, mas vamos lá, que competição? Qual é a competição? Se você reparar bem, com exceção de shopping, quando você está no meio da rua, não sei, em avenidas como a Avenida Paulista e tudo, você não vai encontrar 3, 4 lanchonetes dessas um do lado da outra. Porque no Brasil, essas empresas elas tomam o maior cuidado do mundo para se situarem afastadas. Inclusive, não sei se você percebe que é uma coisa típica também, que acontece muito no Brasil, é o seguinte, numa determinada área geográfica, as concessionárias não deixam ter, as montadoras não deixam ter mais de uma concessionária da mesma marca. Você pode reparar que se for no bairro X, dentro de um raio ali, só vai ter uma concessionária da Fiat, só vai ter uma concessionária da Volvo, só vai ter uma concessionária de qualquer marca que for. Então o Brasil é um país que não existe competição. Não tem, tá? Não adianta. Só tem competição no Brasil por vaga de emprego. Tá? E na verdade tem uma competiçãozinha de manhã no Brasil, sabe qual é? É aquele pessoal que monta o tabuleiro para vender bolo, né? Porque você encontra um em cada esquina vendendo bolo, café, tapioca, cuscuz. Fora isso, qual é a competição que tem no Brasil? O Brasil não tem competição. Quantas companhias aéreas a gente tem? A gente tem 3, 4 companhias aéreas grandes brasileiras, algumas pingadas regionais que vivem quebrando. Você pode perceber, se você precisar ligar com 0300 ou 0800 de uma companhia aérea, é um inferno. Vocês testemunharam outro dia aqui eu tentando falar com a companhia aérea. Certo? No caso. Pô, pelo amor de Deus, é inacreditável, não consegui nem entrar no ar. Então, assim, não tem competição. Mas sobre o que você falou, que é importante, que eu acho que é isso que o nosso telespectador quer entender, é o seguinte. Você levantou a questão se o fato de haver esse boicote das empresas internacionais faria com que surgissem marcas, indústrias e congêneres russos, tá? Isso é algo que muitas pessoas pensam que em economia se chama substituição de importações. Tá? Substituição de importações. Isso aconteceu e foi um dos impulsos industriais do Brasil na segunda década do século XX. Porque com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não estava conseguindo importar produtos industrializados da Europa.
E nem dos Estados Unidos conseguia, mas da Europa, que era o nosso principal mercado na época de venda de produtos industrializados para o Brasil, a gente não conseguia comprar porque a Primeira Guerra Mundial desorganizou as cadeias logísticas de venda de produtos da Europa para o Brasil. O que aconteceu com o Brasil naquela época? O Brasil, então, começou a dar um impulso na industrialização. Indústrias reunidas, Francesco Matarazzo, bombou na época. Produzia absolutamente tudo que podia ser produzido. Qual é a diferença que você tem naquele momento? O Brasil estava cheio do dinheiro da exportação do café. Então, a formação bruta de capital do país era elevada. Qual é a situação que você vai olhar na Rússia hoje? Primeiro, você precisa olhar se a Rússia tem poupança interna. Segundo, você precisa olhar se dessa poupança interna tem formação bruta de capital. O que é formação bruta de capital? É aquela quantidade de dinheiro que está disponível para fazer investimento. Tá? É o dinheiro que está disponível para fazer investimento. Às vezes as pessoas dizem, tem que tirar todo o dinheiro dos bilionários e distribuir para as pessoas. Pessoal, a melhor coisa do mundo é se a gente vivesse num mundo que todo mundo ganhasse super bem, todo mundo vivesse mais ou menos parecido e as grandes empresas existissem para servir a coletividade. Mas a gente sabe que no final do dia as pessoas elas querem ser remuneradas de acordo com a especificidade do trabalho que elas fazem, com a produtividade que elas têm, o retorno que elas dão. Então, a maioria das pessoas, elas falam nessa defesa de igualdade, mas na hora que elas veem que são mais produtivas umas que as outras, elas querem ganhar diferente. Então, quando você tem um país que tem muitas pessoas ricas, às vezes você consegue ter um aumento da formação bruta de capital para ter dinheiro para investir. O problema é quando você tem uma concentração de renda muito grande e os nossos ricos não investem, porque aí o dinheiro não circula para a base da pirâmide. Então, você tem que olhar a Rússia. Como é que funciona a Rússia? A Rússia é exportadora gigantesca. Esse dinheiro fica concentrado na mão de quem? Poucas pessoas. Então, a Rússia é um país parecido com o Brasil, que tem uma concentração de renda alta. Não tanto quanto a do Brasil. A do Brasil é imoral. Certo? Mas pouquíssimos países no mundo têm a concentração de renda que existe no Brasil, que decorre muito do nosso sistema tributário absurdo e do fato de que, por muito tempo, nós tínhamos um sistema ridículo de custear superaposentadorias de alguns, não todos, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com a generalização, mas de uma pequena caixa de servidores públicos que às vezes se apostava com 40, 50 mil reais em valores de hoje, enquanto a maioria da população se aposenta com um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Tá? E aí o que acontece com isso? O Brasil tem uma concentração de renda alta. E aí o Brasil tem esse problema que torna difícil, muitas vezes, você ter esse desenvolvimento hoje de novo com substituição de importações. E a Rússia tem uma situação parecida. Como é que a Rússia vai fazer substituição de importações se a Rússia carece de várias indústrias básicas? A Rússia tem problema que a formação bruta de capital da Rússia também é concentrada em pessoas que investem em pouquíssimos setores. E para piorar, a Rússia não vem de uma situação de crescimento econômico como o Brasil vinha antes da Primeira Guerra Mundial. A Rússia vem do Covid. Então, primeiro, está faltando no momento na Rússia o que chama de espírito animal, que é a disposição dos investidores, dos empresários, das pessoas com dinheiro de aportarem dinheiro. As sanções ocidentais, mais do que tudo, elas contribuem para destruir a moral econômica das pessoas na Rússia. Isso significa que os empresários russos hoje não vão ter sensação, vontade, desejo, tesão de fazer investimento produtivo. E quanto a essa substituição, o grande problema é o seguinte, é natural que você tivesse uma situação de competição, né, como em qualquer outro país, que iria surgir um McDonald's local russo, uma Levi's russo, que tudo mais. Só que isso acontece em países que já têm tradição de competitividade. A Rússia, embora seja um país bem mais competitivo internamente que o Brasil, também não é como os Estados Unidos, que tem 1 bilhão de empresas para cada tipo de coisa. Não é como a Alemanha, que também existe uma imensa competitividade. Então, é um problema você imaginar que nesse momento a Rússia vai ter fortemente uma substituição de importações. Isso vai acontecer sim, depois que as sanções diminuírem, porque a Rússia ainda tem um Estado muito forte, que dirige fortemente a economia. Então, você pode ter certeza que o Estado russo vai incentivar o surgimento de marcas e cadeias empresariais russas. Mas isso não vai acontecer nesse momento, porque o empresariado não tem disposição. A respeito de medidas econômicas, se eu não me engano, está sendo proposto no parlamento russo agora, inclusive, que não seja considerado pirataria, ou seja, não seja crime contra a propriedade intelectual, o licenciamento compulsório ou a utilização de softwares de empresas estrangeiras dos países que estão boicotando e sancionando a Rússia. Isso significa que, por exemplo, a pirataria do Windows, a pirataria do Word, a pirataria de qualquer programa de computador, daqui a pouco, se essa norma passar, vai estar autorizada na Rússia. Por quê? Porque está tendo embargo. Então, se está tendo embargo, você acha que os russos não vão tomar alguma reação? Então, é muito provável que a partir daí dessas quebras de código, licenciamento compulsório, sim, surjam, aí sim,
porque são itens que são necessários para o dia a dia, mesmo em depressão econômica. Nessas áreas é possível sim que surjam mais rapidamente empresas russas, competidores russos, mas isso não significa que eles vão ser saudáveis, porque muitas vezes, quando eles passarem a ser expostos de novo à competição internacional, eles vão quebrar. Essa reserva de mercado nem sempre funciona. O Brasil tinha uma época que tinha Cobra, né, que era a empresa brasileira de computadores, coisa assim, e quando abriu o mercado ela arrebentou. Por quê? Porque como tinha reserva de mercado, ela fabricava computadores que eram defasados em relação ao resto do mundo em termos de preço e qualidade. Abriu o mercado, a empresa se arrebentou. Então, às vezes, você ter uma abertura maior para o mercado internacional serve para 3 coisas. A importação, ela de cara já serve como um meio de você vasculhar se o mercado existe para aquele produto. Então, por exemplo, se você libera importação de chocolate, vamos dizer que o Brasil era fechado para importação de chocolate, você libera a importação de chocolate, começa a chegar no Brasil chocolate com avelã, as pessoas começam a comprar, então os empresários brasileiros já sabem, opa, existe mercado no Brasil para fabricarmos chocolate com avelã. Então a importação ela tem essa vantagem de servir como uma análise de mercado. Segunda vantagem da importação é que ajuda a controlar a inflação doméstica. Se a inflação doméstica crescer muito, você abaixa os impostos de importação para que haja competição e o preço doméstico não suba muito. E a terceira vantagem da importação, que às vezes as pessoas passam despercebido, é você ter a capacidade de entender o que é feito lá fora em termos de qualidade, para que você possa melhorar a qualidade do seu produto. Tanto é que os países da América Latina que praticaram substituição de importações tiveram um limite no seu desenvolvimento econômico e quando tiveram as crises dos anos 70, por causa do choque de petróleo, nunca mais se recuperaram. Já os países asiáticos, que se integraram às cadeias produtivas globais, passando a produzir todo tipo de produto para exportação, eles continuaram se desenvolvendo depois da crise dos anos 70, que foi uma crise de petróleo. Então, mais importante do que você fazer substituição de importações é você saber se inserir na economia global como parte da cadeia de produção. Tanto é que você veja, quando a gente fala de Rússia, a gente está falando só de commodities. Ninguém está discutindo nas questões russas se isso vai atrapalhar fornecimento de microchips, se vai atrapalhar fornecimento de avião, de trem. Por quê? Porque a Rússia só se integrou na cadeia global de produção com commodities. Se a Rússia fosse mais integrada à cadeia de produção internacional, com base em outros tipos de produtos industrializados, dificilmente seria possível aplicar tantas sanções à Rússia, porque o alcance seria muito mais generalizado. Então, veja também aí que existem alguns exemplos que dizem que quanto mais McDonald's um país tem, menor a chance de ele ser atacado. Por quê? Porque quando o país ele participa da economia global, os custos de invadir esse país são muito grandes para todos os envolvidos.